Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento de 2 livros sobre a obra de Thomas Ogden. Um sobre o autor, organizado por Marina Ribeiro e publicado pela editora Zagodoni, e outro do próprio Ogden, trazido para o Brasil por Elias Malê da Rocha Barros e seu filho Alberto Muniz da Rocha Barros Neto, pela coleção Cultur. Essa coleção é o selo do Elias e do Alberto na editora Escuta. Inclusive, recomendo, tem vários livros dessa coleção publicados, todos sobre psicanálise contemporânea. Meu nome é Guilherme, eu sou membro filiado ao Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e fundador da Livraria do Psicanalista e do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Esse lançamento é uma parceria entre as seguintes instituições: Editora Escuta, Editora Zagodoni, Diretoria Regional da Sociedade Brasileira, Grupo de Estudos de Marília Região, não mais núcleo, depois eu vou explicar por quê, e Livraria do Psicanalista. Eu vou fazer a apresentação e vou coordenar as perguntas e respostas. Então, eu vou fazer a mediação. Primeiro vão falar, na abertura, a Gláucia, a Elza e a Cibele, representantes, respectivamente, da Diretoria Regional da Sociedade, da Livraria do Psicanalista e do Grupo de Estudos de Marília Região. Depois, eu vou apresentar os comentaristas, Marina Ribeiro, do livro Por que Ogden, e o Elias Rocha Barros, do livro Do Ogden, Recuperando a Vida Não Vivida. Tá? Como eu já disse, vou manter os microfones todos fechados, e depois dessas, as apresentadoras farão uma breve fala, e os comentaristas falarão um pouquinho mais. Quando a gente for abrir para perguntas e respostas, eu vou pedir para aqueles que quiserem falar, ergam a mãozinha aí no Zoom, para que eu possa ir seguindo uma lista, tá bom? De fala, quando a gente chegar nessa hora. Primeiro, uma breve apresentação, não vou falar muito, porque o pessoal vai falar dele, né? Do Thomas Ogden. Thomas Ogden... antes de eu falar do Ogden, só lembrando vocês que é importante, que todos vocês que estão aqui presentes podem comprar esses 2 livros pela livraria do Psicanalista com o cupom de 35% de desconto. Assim que eu terminar a minha fala aqui, o pessoal começar a falar, eu vou colocar no chat tanto o link para acessar quanto o cupom, tá joia? Bom, o Thomas Ogden é psiquiatra pela Universidade de Yale, se formou em psicanalista no Instituto de Psicanálise de São Francisco, na Califórnia. É psicanalista, membro da Associação Americana de Psicanálise e da International Psychoanalytical Association, IPA. Fez parte de seus estudos na Clínica Tavistock, em Londres. É autor de 14 livros, talvez 15 ou mais agora, sobre teoria e prática de psicanálise. Recebeu o Sigourney Award em 2012, o Haskell Norman Prize em 2010 e o prêmio do International Journal of Psychoanalysis, de 2004. Thomas Ogden é, sem dúvida, um dos analistas vivos mais aclamados. Seus livros e ideias ganharam reconhecimento internacional nas últimas décadas. Eu vou passar a palavra agora, eu vou apresentar e passar a palavra para a Gláucia, que está hoje aqui representando a Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Gláucia Maria Ferreira Furtado é uma amiga de longa data da minha mãe Elza, também da sociedade, e consequente minha amiga também, e parceira de trabalho de muitos anos. Ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do Instituto Durval Marcondes, dessa mesma sociedade, e atual diretora regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É membro efetivo com função didática e docente do GEP, do Grupo de Estudos de São José do Rio Preto e região, ligado à IPA,
membro e docente do NEPA, Núcleo de Estudos de Psicanálise de Araçatuba, e docente do GEP de Marília e região e do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Gláucia, eu vou liberar o seu microfone aqui para passar a palavra para você. Só um segundinho. Eu mandei um pedido aí para você aceitar se... Isso, já foi. Aceitei. Tá certo, muito obrigada, Guilherme. E bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. Então, é com muita satisfação, né, que, em nome da diretoria regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e em meu nome, faço parte desse lançamento de mais 2 livros do pensador da psicanálise na atualidade, Thomas Ogden. O Recuperando a Vida Não Vivida, pela editora Escuta, que é mais o lançamento da coleção Culture, né, como o Guilherme falou, organizada pelos psicanalistas, né, Alberto Rocha Barros e Elias Rocha Barros, que de fato tem nos proporcionado assim excelente literatura, né, psicanalítica. E o livro organizado pela Marina Ribeiro, né, da editora Zazodoni, Por que Ogden? Uma coleção também que maravilhosa, que tem nos ajudado muito, né. Agradeço também a parceria com a Livraria do Psicanalista de Bauru, com o GEP Marília e Região. A Elza, a Cibele, Guilherme e eu fazemos parte de uma região da diretoria regional que vem trabalhando juntos há muito tempo numa troca afetiva e efetiva na divulgação e expansão da psicanálise. E agradeço a Mariana e o Elias pelos comentários que vão estar fazendo hoje, e ao Guilherme por essa organização e mediação, né, do lançamento. Então, pensando no meu encontro com a obra de Thomas Ogden, eu fui reportada para o período que estava fazendo a formação no Instituto de Psicanálise da Sociedade de São Paulo, e o que o Elias, né, me apresentou, que eu agradeço muito, né, e eu lembro que os primeiros textos que tive a oportunidade de ler me encantaram pela clareza e profundidade. Desde o primeiro texto que li, já senti que esse autor falava o meu idioma, no sentido de perceber um eco, uma sintonia entre o que lia e o que me tocava e me ajudava na autopercepção e principalmente na apreensão dos meus analisandos. O encantamento ainda maior foi quando tive acesso ao livro O Sujeito da Psicanálise, da editora Escuta. Eu fazia análise perto da editora Escuta e constantemente estava por lá, me atualizando com suas publicações, saudosa memória. Nesse período, e esse livro, nesse período, O Sujeito da Psicanálise, que foi lançado pela editora Escuta. Então, nesse livro, O Sujeito da Psicanálise, eu encontrei conceitos e referências tais como posição autista contígua, terceiro analítico, que me nortearam para um novo referencial e conhecimento sobre os pacientes não neuróticos ou fronteiriços, que na época já me interessava muito, e que autores como Bion, Winnicott, Green e muitos outros já estavam assim nos apresentando, mas com Ogden sentiu uma abertura e esclarecimento ainda maior. Desde então, venho estudando, divulgando e transmitindo o meu pensamento, meu aprendizado sobre a teoria e a clínica dentro da abordagem de Thomas Ogden, em cursos eletivos do Instituto de Psicanálise da Sociedade de São Paulo, no NEPA, Núcleo de Estudos Psicanalíticos de Araçatuba, em palestras, em aulas, em vários lugares que eu participo, que sou convidada, e atualmente no GEP de Marília e região, onde faço parte, junto com as psicanalistas Cibele, Elza e a Maria Aparecida Rocha, de um curso que estamos ministrando há 3 anos, né, aproximadamente. Outro aspecto que admiro em Ogden é a forma com que ele fala sobre a leitura e a escrita. No livro Leituras Criativas, a meu ver, obrigatório para todo psicanalista pela beleza, profundidade e criatividade com que apresenta os grandes pensadores, né, psicanalíticos, partindo de Freud, né, Klein, Winnicott, até ele vai, né? Ele fala assim de um aspecto transformador da leitura. É exatamente essa vivência que sinto ao ler seus livros, né? E no livro Recuperando a Vida Não Vivida, ele é finalizado, é um livro ótimo, vale a pena, gente. Ele é finalizado com uma conversa entre Luca de Dona e Thomas Ogden,
E achei particularmente interessante os comentários de Luca sobre o livro Leituras Criativas, quando ele se refere ao amor de Ogden pela língua e pela literatura e a forma com que ele descobre algo novo nos textos de autores que seleciona para esse livro. Para Luca, esses autores não tiveram medo de ir além do cânone estabelecido. Eles eram inconformistas, um pouco visionários, pensadores independentes, mas também conservaram o amor pelos seus ancestrais. E Ogden responde que na série de artigos corrigidos em seu livro Leituras Criativas, sem jamais ter dito a mim mesmo, ele fala, né? Ele fala, criei minha própria árvore genealógica psicanalítica. A impressão que tenho é que a leitura das obras de Thomas Ogden tem me ajudado a refletir exatamente sobre isso, sobre as minhas raízes psicanalíticas. Por tudo isso, eu tenho muito a agradecer. Obrigada a todos. Obrigado, Gláucia. Agora eu só vou fazer a parte aqui técnica de tirar o seu microfone. E vou passar para a Elza, só um segundinho. Antes de liberar seu microfone, Elza, eu vou te apresentar, tá bom? Elza Magnolé vai fazer os comentários representando a Livraria do Psicanalista. É psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Foi diretora regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo no biênio 2019-2020. Membro do Comitê Mulheres e Psicanálise da IPA, Associação Internacional de Psicanálise. Fundadora, diretora e docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise e da Livraria do Psicanalista. Membro e docente do Grupo de Estudos de Psicanálise de Marília e Região e docente do Núcleo de Psicanálise de Araçatuba, o NEPA. Agora eu vou liberar o microfone da Elza para que ela possa falar. Elza, você vai receber um pedidinho para aceitar que seu microfone seja liberado. Vê se chega. Foi. Ok. Muito obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. É um prazer e uma honra estar aqui hoje na companhia de vocês para conversarmos sobre psicanálise no lançamento dos livros Recuperando a Vida Não Vivida, de Ogden, e Por que Ogden? Uma coletânea de artigos organizado por Marina Ribeiro. Eu agradeço especialmente ao Elias Rocha Barros e seu filho também, Alberto Rocha Barros, pela iniciativa da coleção Culture na editora Escuta. A Marina, pela iniciativa dela, não é? Na coleção, da organização, na coletânea de textos de diversos autores, e também com textos dela, sobre Ogden. E as amigas queridas Gláucia e Cibele, pela nossa parceria, e a meu filho, Guilherme, companheiro sempre presente ao meu lado. Ao ser convidada, não é, a participar dessa mesa, eu me vi mergulhada nas estantes de memória sobre minha trajetória de vida em direção aos livros, uma paixão de infância, e hoje na relação que tenho com a Livraria do Psicanalista, a qual acompanho desde sua criação em 2007, integrada ao nosso Instituto Brasileiro de Psicanálise de Bauru, em expansão por todo o país, divulgando a psicanálise no Brasil. Posso dizer, sem constrangimento, que a cada dia, quando atravesso a porta em direção à livraria, para a dimensão do encontro de autores conhecidos e também desconhecidos, sou tomada por um sentimento misto de reverência, admiração e, por vezes, até de tristeza, frente ao mistério inatingível de tamanha grandeza que é o mundo das palavras e da escrita.
emocionante para mim. E assim é, nesse momento, para mim, colocar em palavras a importância das obras de Ogden que estamos lançando junto a amigos e público interessados em psicanálise, literatura, arte e filosofia. Ao nos propormos estudar a obra de um autor, consideramos a importância de conhecer algo a respeito de sua pessoa antes de avançarmos ao estudo da obra, acreditando que as formulações conceituais e a escrita são expressões de sua personalidade. Isto é, uma vez que o estilo é o próprio homem, como diz o filósofo francês Georges Buffon, ouso dizer sobre Ogden que seu estilo é, para mim, um estilo de encantamento. Como teórico, homem sensível e humano de nosso tempo, em seu modelo dialético de abordagem, abrange diferentes universos, Freud, Klein, Winnicott, Bill, entre outros, criando conceitos originais, tais como a Glaucia colocou, né? Terceiro analítico, terceiro subjugador, posição autista contígua, ampliando assim o pensamento e a clínica psicanalítica. Assim como toda a sua obra, o livro que hoje estamos lançando é fruto de experiências de vida em psicanálise, como ele mesmo diz, né? E convida o leitor para viagens a territórios psicanalíticos, filosóficos, artísticos e literários, e desperta-nos para a consciência do que somos. E ao evocar sonhos, sonhamos, recuperamos vidas não vividas, na pena dos poetas Kafka e Borges, por exemplo, brilhantemente apresentados nos capítulos 6 e 7 do livro. Vale a pena conferir e ler, é maravilhoso o que ele traz. Sobre a minha experiência clínica com a obra de Ogden e também de Marina e Elias, né? Há vários anos eu tenho utilizado seus textos em cursos e aulas em Bauru, no nosso instituto e em outras regiões também. Recentemente, atendendo à solicitação de um grupo de ex-alunas interessada nas obras de Ogden e Winnicott, criamos um grupo de estudo em andamento desde 2019, online, em Bauru, sobre diálogos entre os dois autores, com textos de Winnicott seguido de textos de Ogden, comentando os assuntos de Winnicott. E há um ano estamos, Jurenice, minha querida amiga, juntas, oferecendo esse curso eletivo na Sociedade Brasileira de São Paulo. Paralelamente a essas experiências, participo muito prazerosamente, junto com Cibele e a Maria Aparecida da Rocha e Gláucia, no curso de Ogden em Marília há 3 anos, que é um prazer estarmos juntas também nisso. E essa, então, foi a minha escrita, e eu termino oferecendo a vocês pedacinhos de poesia. Escrever nada mais é do que um sonho guiado. Toda escrita é um sonhar. Essa frase de Jorge Luiz Borges. E outra frase. Um livro deve ser o machado que partirá os mares congelados de nossa alma. Essa frase é do Kafka. Então, muito obrigada. Um grande abraço a todos. Obrigado, Elza. Você própria já desligou seu microfone, então tá bom. Obrigadão. Agora, antes de passar a palavra para a Cibele, vou apresentá-la. Cibele de Batista Brandão, também amiga de muita longa data da Elza, e consequentemente minha, e também parceira de trabalho de muitos anos, assim como a Gláucia também. Membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Espera aí que eu não estou aparecendo na gravação. Pronto. Membro do Instituto Durval Marcondes, docente, ou melhor, membro da Sociedade, efetiva analista de data e docente do Instituto Durval Marcondes. Membro titular e presidente do Grupo de Estudos de Marília e Região. Por que grupo de estudos? Vocês devem estar acostumados a escutar um núcleo de estudos de psicanálise de Marília e Região. Eu acho importante falar isso, porque tem algumas conquistas que elas são muito simbólicas
e precisam ser ressaltadas. Nós estamos ali pertinho de Bauru. Eu hoje, apesar de estar em São Paulo, venho de Bauru, né? E Bauru está a 100 quilômetros de Marília, e durante muitos anos nós trabalhamos em parceria entre nossa instituição em Bauru, nosso Instituto de Bauru e o Núcleo de Marília, com trabalhos e trocas. E nesses muitos anos, desde a década de 90, em 98, o Núcleo de Marília foi reconhecido pela FEBRAPSE, e de lá para cá, com uma atividade muito intensa, esse Núcleo de Marília foi crescendo e agora se tornou um grupo de estudos de psicanálise, grupo de estudos da IPA, que é assim que se chama, né? A primeira parte para se tornar uma sociedade da IPA, para oferecer formação para membros da IPA, é se tornar um grupo de estudos, né? E Marília acabou de se tornar, e foi apresentado, inclusive, em Cartagena, em uma homenagem muito bonita, essa criação desse novo grupo. Então, para quem não sabe, Marília passa agora a ser uma instituição ligada à IPA. A gente ainda não sabe, depois quem quiser pode buscar informação lá em Marília, quando vai ser a primeira turma. Provavelmente eles vão ter que se organizar ainda, tem um trabalhinho, né? Tudo isso leva um tempinho. Mas logo eles estarão oferecendo formação também na cidade de Marília, o que é muito bom, não só para psicanálise no Brasil, mas para a nossa região lá de Bauru e Marília. Então, e tudo isso sendo feito, a Cibele aí como presidente no momento, mas por um grupo muito grande, né, que envolve tantas pessoas que eu não vou arriscar falar os nomes, porque eu vou deixar gente de fora, porque o grupo de Marília é muito grande e tem muita gente trabalhando nesse projeto. Então, eu queria fazer passar essa informação para vocês. Então, ela é docente do NEPA também, do Núcleo de Estudos de Psicanálise de Araçatuba e região, e do Instituto Brasileiro de Psicanálise, antigo Instituto de Estudos Psicanalíticos de Bauru. Tá bom? E eu passo, então, agora a palavra para a Cibele. Cibele, eu vou liberar o seu microfone, e aí você pode falar. Você vai receber um sinal aí para liberar. Veja se foi. Ok. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer os organizadores desse evento, o convite para estarmos aqui hoje, recebendo o Elias Rocha Barros, o Alberto Rocha Barros e a Marina Ribeiro, que farão, então, o lançamento desses 2 livros tão importantes que as colegas já descreveram também. Eu quero agradecer a Elza e ao Guilherme, não só o convite de hoje, mas a parceria de décadas que nós temos. O Guilherme citou a nossa parceria, a ligação, eu queria ressaltar a forma que essa parceria é feita, né? Assim, uma fertilidade muito grande e um respeito mútuo assim na convivência, que a gente vai sentindo que vai havendo uma ampliação, um aprendizado de muitos anos lado a lado, né? Eu agradeço a Gláucia, a nossa diretora regional da sociedade, e a Gláucia a mesma coisa, amizade de décadas, né? Nós crescemos juntas praticamente lá em Ribeirão Preto. Coincidência ou não, nós 4 aqui estamos coordenando, a Cida Rocha, a Elza, a Glaucia e eu, um curso sobre o pensamento de Thomas Ogden. Já estamos no nosso 3º ano, e os seminários também que são dados em São Paulo, né, no Instituto Durval Marcondes. Bem, eu estou aqui como representante do Núcleo de Estudos de Psicanálise de Marília e região, e um momento assim festivo para a nossa região, não é só para Marília, evidentemente, porque
como o Guilherme bem colocou, isso tem um símbolo muito importante, né? Nós temos recebido e temos tido essa conquista. E eu queria acrescentar também, Guilherme, que na cerimônia que foi a semana passada lá em Cartagena, 3 grupos foram colocados como grupo da EIPA, foi o da China, o de Marília e de Uberaba, que a Elza está aqui, e nós fomos, então, em parceria, né, no mesmo dia, né? Então, é alguma coisa assim que significa muito em termos do desenvolvimento da psicanálise na nossa região. Agora, além de representar o GEP, eu também quero me colocar aqui como docente, né, sobre o pensamento de Thomas Ogden, e como é importante, agora me dirijo ao Alberto, Elias e a Marina, nós termos à disposição as obras tão bem divulgadas, tão bem escritas, o quanto isso ajuda, porque o número de colegas interessados em estudar o pensamento desse autor é muito grande, porque ele, de fato, traz um acréscimo extremamente importante. Por exemplo, o fato de ser tão central na obra dele a questão da intersubjetividade, quer dizer, o analisando, participando intensamente, criando junto com o analista o que seria a psicanálise daquela dupla, né? Então, alguma coisa assim que coloca o analisando como sujeito na investigação, que cria a investigação, e que o analista também precisa fazer a parte ativa no processo, pois, inclusive, a sua experiência subjetiva é o caminho possível para a compreensão da relação que está sendo vivenciada. Eu gostaria de citar breves palavras do próprio Thomas Ogden, que está contida aqui no livro que está sendo lançado hoje, Recuperando a Vida Não Vivida, que eu acho que é uma forma de apresentar algo bem central da postura desse autor. Então, ele fala assim: ao observar minha vida atual, sinto-me feliz por não ter sido necessário escolher entre o que se tornaram as paixões da minha vida. Primeiro, a experiência de praticar psicanálise, escrevendo obras que expressam a minha concepção da teoria e da prática psicanalítica. Escrever outros textos nos quais eu tento captar como eu leio determinados poemas e histórias que têm profunda importância para mim. Escrever ficção e, não menos importante, também ensinar psicanálise e escrita criativa em aulas e seminários. Em grau significativo, essas formas de experiência, tomadas em conjuntos, são quem eu sou e, portanto, o que apresento aos pacientes, alunos e colegas. Então, parabéns a todos pelo evento e agora vamos dar andamento à outra parte. Muito obrigada. Obrigado, Cibele. Deixa eu ver aqui. Você própria já desligou seu microfone, então tá joia. Bom, então, dando sequência, agora a gente passa, então, depois dessas apresentações, então, sensíveis, a gente passa agora para os comentaristas dos livros. A Marina Ribeiro, que foi organizadora do livro Por que Ogden, e o Elias Rocha Barros, que junto com o Alberto trouxe para o Brasil o livro do Ogden.
A gente vai começar... Desculpa. A gente vai começar essa parte de comentários pela Marina Ribeiro. A Marina Ribeiro, a imensa maioria de vocês conhecem. Eu conheci a Marina aproximadamente uns 6, 7 anos atrás, quando ela e a Elisa e a Gina eu já vi aqui, a Elisa não sei se está aqui, mas essas 3 mosqueteiras me convidaram para publicar um artigo no livro delas, e desde então a gente vem trocando algumas parcerias de trabalho e fazendo algumas coisas em conjunto, e se tornaram minhas amigas. E a Marina é doutora pela PUC de São Paulo, professora pelo Instituto de Psicologia da USP, onde é coordenadora do LIPSIC, Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea. Autora de diversos livros, entre os quais Por que Klein, da editora Zagodoni, e organizadora do livro Por que Ogden, que é o que a gente está lançando hoje. Também Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, Diálogos Bionianos, que acaba de ser lançado também. Se não me engano, esses 2 últimos em parceria com a Elisa e mais algumas pessoas, se eu não estou enganado. Autora em parceria com Fátima Flórido César e Luiz Cláudio Figueiredo, do livro Chuva na Alma, que também foi lançado agora. E A Função Vitalizadora do Analista, pela Blucher, de 2023. A Função Vitalizadora do Analista é um subtítulo da Chuva na Alma, publicado agora em 2023. Então, Marina, agora você vai apresentar para a gente o livro Por que Ogden. Vou liberar aqui seu microfone, deixa eu entrar aqui. Participantes. Veja aí se foi. Obrigada, Guilherme. Depois você libera o compartilhamento também dos slides. Eu já liberei, veja Já se liberou? Você, tá bom, tá veja bom. se você consegue. Tá. Depois eu faço aqui o compartilhamento. Deixa eu fazer agora, antes de começar, né? Eu acho que fica mais fácil. Um minutinho só. Acho que está todo mundo vendo, né? Estamos vendo, sim. Certo, tá ok, tá ok. Eu vou tentar ser breve, né? Primeiro eu gostaria de agradecer rapidamente, talvez de uma forma um pouco mais informal, principalmente ao Elias e ao Alberto, que estão aqui hoje, né? Pela generosidade dessa dupla, seriedade do trabalho. Aliás, a gente está com 2 duplas aqui, né? Elias e Alberto e Guilherme e Elza, né? Também outra dupla muito produtiva, né? Muito séria. E agradecer também a Cibele e a Gláucia, né, pela recepção, pelo convite de estar aqui hoje, lançando os 2 livros conjuntamente, né? O que eu vou apresentar é justamente o que está escrito na introdução do livro, depois eu vou falar rapidamente do sumário, né? Tudo que está nos slides hoje está numa introdução que chama Lendo Thomas Ogden. Tá? Só rapidamente, talvez isso também está na introdução, o meu primeiro contato com a obra do Ogden foi em 1996, justamente com o livro Sujeitos da Psicanálise, né? E de lá para cá eu fui acompanhando todas as publicações dele, e eu comecei, como o Guilherme comentou, as 3 mosqueteiras que estão aqui hoje, né? A Gina Tamburrino e Elisa Sintra, que também organizou comigo Vastas Emoções, que está sendo lançado agora em outubro, e a Gina Tamburrino, que o Guilherme tem um capítulo, né, no livro Para Além da Contratransferência ao Analista Implicado, que é um curso que a gente começou em 2006, no Instituto Sede Sapientai, justamente sobre a obra do Ogden e do Antonino Ferro, né? A gente deu por muitos anos, por 18 anos, esse curso continua funcionando, a Gina que dá as aulas, e eu comecei a apresentar a obra do Ogden na pós-graduação da USP em 2016,
né? Então, nesses últimos 7 anos, eu venho apresentando sistematicamente os textos do Ogden e acabei formando, vamos dizer, um grupo de pesquisadores, né, que se utilizam da obra do Ogden. Eu vou apresentar brevemente quando eu falar do sumário, né, porque não dá muito tempo para a gente, né, falar detalhadamente. Essa epígrafe, que é do Bion, né, que me inspirou aqui para essa introdução. O Bion escreve assim: o livro terá fracassado no Cogitações, se não se tornar um objeto de estudo para o leitor, e se a própria leitura não for uma experiência emocional. Minha esperança é que seja uma experiência que conduza a uma ampliação da capacidade do analista para mobilizar os próprios recursos de conhecimento, observação clínica e construção teórica. Deixa eu passar aqui. Opa! Acho que não está passando, Guilherme. Espera um minutinho. Uhum. Aqui. Então, vou passar por aqui, que eu acho que está mais, né? Então, inspirada nessa epígrafe de Bion, né, eu vou levantar algumas questões que são norteadoras do livro. É possível conhecer um autor por meio dos seus textos? Ao lermos textos, podemos ler pessoas? Um texto pode gerar ressonâncias em seus leitores que passam a ser presenças? Um texto psicanalítico pode gerar uma experiência emocional transformadora no seu leitor? A escrita psicanalítica pode ser uma experiência transformadora? Escrever é uma forma de pensar? Há um terceiro analítico que se forma entre o leitor e o escritor? Escrever é um estado favorecedor de Reverie? Ogden escreve sobre o gênero literário da escrita psicanalítica, o amálgama entre a escrita teórica e clínica e a personalidade do autor. Ogden considera a escrita psicanalítica uma forma de pensar, ou seja, não escrevemos o que pensamos, mas ao escrever estamos pensando algo inédito. O livro apresentado hoje parte da ideia de que estamos escrevendo sobre as ressonâncias em nós da leitura dos textos de Thomas Ogden. O grupo de autores foi inspirado pela proposta metodológica de uma leitura transitiva e criativa, descrita em vários textos do Ogden. Então, foram convidados alguns colegas, né, e também alguns pós-graduandos, que é mestrandos, doutorandos e pós-docs, né, estão todos no livro. Então, a partir desse lugar singular de leitura, que esse livro foi composto, como os textos de Ogden nos atravessam, nos habitam e colaboram com o nosso pensamento teórico e clínico, criando um tipo de acervo pessoal fértil para a escuta clínica e para a escrita psicanalítica. Consideramos que a leitura de um texto pode ser, sim, uma experiência emocional. E a escrita psicanalítica pode ser uma forma de pensar e sonhar nossas experiências emocionais como analistas. Ou seja, vocês vão ver na introdução o que é o fragmento intersubjetivo, né? Deixo para vocês lerem no livro, mas que é uma amálgama, uma quimera de experiências únicas, clínicas, de leitura, de análise, de formação e da trajetória da vida de cada um dos autores. O texto apresentado aqui no livro, todos os textos, é moldurado pela ética no cuidado com os conceitos, sendo que há pontos de indecibilidade no texto no qual não sabemos mais de quem é a ideia. Seguindo a provocação de Bion, pensamentos não têm proprietários. No entanto, podem e devem ser eticamente referidos na sua autoria. Então, assim, os textos estão muito bem cuidados conceitualmente, né? Extremamente, uma atenção muito especial à apresentação dos conceitos. Nosso esforço nesse livro segue na direção de um pensamento criativo livre
emoldurado pela ética conceitual e pela potencialidade de transformação de um texto psicanalítico. São textos implicados, singulares, autorais, e podemos perguntar, poderia ser diferente ao escrevermos sobre como fomos habitados pela obra de Thomas Ogden? Eu acredito que não tem como ser diferente. Eu vou apresentar aqui brevemente o sumário, talvez não dê para vocês lerem. Essa faz parte da apresentação, que se chama Lendo Thomas Ogden, da minha autoria. Na sequência, a gente tem um ensaio biográfico escrito pelo Alberto Rocha Barros, interessantíssimos, com dados inéditos sobre a trajetória do Ogden, que ele fez a partir de alguns textos que já foram publicados, inclusive está nesse livro que está sendo lançado hoje, né, que é a entrevista com o Luca de Dona, né, e também com conversas pessoais que o Alberto fez com o Ogden, né, sobre a trajetória de vida dele. O segundo texto é do meu colega da USP, o Nelson Coelho Júnior, e se chama Tradição e Inovação, o estilo de Thomas Ogden, né, onde são apresentados vários conceitos do Thomas Ogden e uma visão, vamos dizer, bem ampla e consistente da obra. Né? E uma das, inclusive, assim, uma das grandes questões era como abordar uma obra tão vasta. Né? E como eu fui convidando as pessoas por autor, né? Então, o primeiro autor justamente também é um colega aí de vocês, o Érico Campos, né, de Bauru, que é Ogden, leitor de Freud. Então, o livro não é uma leitura cronológica da obra do Ogden, né? É uma leitura que passa por esses atravessamentos. Então, o capítulo 3 é Ogden, leitor de Freud, o capítulo 4 é Ogden, leitor de Melanie Klein, Entender Klein para Transcendê-la, que é a Delisa Sintra, que está aqui hoje com a gente, e que também é coautora comigo no Porquê Klein, e o Janderson Ramos, que fez doutorado comigo. O quinto capítulo se chama Ogden, leitor de Bion, da teoria do pensar ao pensamento intuitivo. Esse capítulo é da minha autoria, e do Davi Flores, que é meu doutorando, que também está aqui hoje com a gente na reunião. O capítulo 6 se chama Ogden, leitor de Winnicott, Diálogos epistemológicos, teóricos clínicos e estéticos, que é de autoria do Daniel Kurperman, meu colega na USP, e do Pedro Neves, que é meu mestrando. O capítulo 7, talvez seja um artigo até que muitos já conhecem, que se chama Da Identificação Projetiva ao Conceito de Terceiro Analítico, um pensamento psicanalítico em busca de um autor, né, que também é da minha autoria. O 8º capítulo é da minha colega Gina Tamburrino, né, que deu por anos e dá até hoje o curso sobre o Ogden no Instituto SEDES, que se chama Um Encontro com Ogden no Terceiro Analítico. O capítulo 9, né, que é a nossa colega Idete Zimmermann Bisi, de Porto Alegre, que também está aqui conosco, que faz supervisão com Ogden, escreveu um capítulo supervisionando com Ogden narrativas a partir do terceiro analítico. O 10º capítulo é um capítulo que também é escrito em conjunto comigo e a Ana Fátima Guiar, que está aqui conosco, e o Pedro Neves, que é sobre Reverie, que se chama Do Limbo ao Lume, a Reverie em Ogden. As Palavras Aladas de Thomas Ogden é um capítulo que eu escrevi junto com a Fátima Flórido, né, que é minha também coautora no Chuva Nalma. E o último capítulo se chama Uma Reflexão sobre os Discursos Direto, Tangencial e Non-Sectors, né, não sequencial de Ogden, e a Busca da Vida Não Vivida, Visitação quando as palavras vêm ao nosso encontro. É o último capítulo mais teórico, também escrito em conjunto com a Fátima e comigo. Né? E temos um precioso apêndice feito pelo Alberto, né? Que vai ajudar muitos pesquisadores da obra do Ogden. Eu não passei o outro, que ele fala detalhadamente de todos os artigos publicados, dos que estão traduzidos, dos que não estão traduzidos,
que é um trabalho que vai facilitar muito o estudo da obra. O Alberto foi muito minucioso e muito cuidadoso nessa biografia, vamos dizer, dos artigos publicados do Thomas Ogden. Então, fazemos votos de que nosso leitor igualmente se disponibilize a uma leitura criativa, que seja vivida como uma experiência transformadora e que passe a fazer parte do acervo próprio a cada analista. Termino essa breve apresentação com a epígrafe do livro, né, que até foi comentada aqui na nossa reunião prévia. A invenção, isso é o Ogden, a invenção de uma nova forma de relacionamento humano pode ser a contribuição mais significativa de Freud para a humanidade. Estar vivo no contexto do relacionamento analítico é diferente de estar vivo em qualquer outra forma de relacionamento humano, né? Eu acho uma preciosidade, e essa epígrafe ilumina todo o livro. E eu gostaria de fazer um convite, né, para o lançamento presencial, que vai ser dia 26 de agosto, em São Paulo, às 15h, na Unibis Cultural, que é ali perto, é na saída do metrô Sumaré, e vários autores vão estar presentes nesse dia. Então, agradeço muito a atenção de vocês e o convite para estar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, Marina, pela sua bonita apresentação, como sempre. E a gente passa agora para as palavras do Elias, que vai, como ele que trouxe, né, junto com o Alberto, o texto Recuperando a Vida Não Vivida, Experiências em Psicanálise, do Thomas Ogden. Eu vou apresentar o Elias de uma forma um pouquinho mais pessoal, se vocês me permitem. O Elias é um dos mais importantes psicanalistas brasileiros, da forma como eu vejo, e a quem eu tenho um profundo orgulho de ser amigo, além de tudo, e por quem eu tenho uma imensa gratidão. Tem muitos autores eruditos, como, por exemplo, o André Green, assim como Elias, eu quero dizer, né? Como, por exemplo, o André Green, Ferro, Grotstein, Ogden. Mas na minha escala de valores, eu costumo colocar a humanidade do autor em primeiro lugar. E esse é o motivo pelo qual eu coloco o Ogden entre os meus preferidos. E ao lado dele o Elias, né? Que são amigos, inclusive. Quem não sabe, o Elias e o Ogden são amigos. Muitas pessoas pensam que o Elias é um kleiniano. Claro que ele é um kleiniano também, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um erudito em diversas áreas e línguas, e eu diria um patrimônio da psicanálise brasileira. É assim que eu vejo Elias Rocha Barros. Repito, como um amigo. Bem, o Elias fez a sua formação na Sociedade Brasileira, na Sociedade Britânica de Psicanálise, é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise, foi eleito Distinguished Fellow da Sociedade Britânica de Psicanálise e de seu instituto, foi recipiente do prêmio Sigourney Award, editor para a América Latina do International Journal of Psychoanalysis, co-chair para a América Latina do Dicionário Enciclopédico da Associação Internacional de Psicanálise, membro do Conselho Editorial do Psychoanalytic Quarterly, da Revista Italiana de Psicanálise, da Revista Uruguaia de Psicanálise e da Revista Caliban, da FEPAL, e do Journal. Então, Elias, obrigado mais uma vez por estar trazendo para a gente, junto com o Alberto, essa obra do Ogden e tantas outras. Eu vou liberar seu microfone e eu passo a palavra para você.
Veja se chegou aí o... Chegou. Agora foi liberado? Foi. Já Bem. está com você. Eu começo tendo que conter a minha emoção diante do que o Guilherme acabou de falar. E eu queria começar também falando de pessoas e dos grupos que estão agora participando desse encontro e organizado desse encontro, e depois eu vou falar um pouco da obra do Ogden. Eu me sinto um pouco inibido, por mais esquisito que isso possa parecer, né, diante de tantas pessoas conhecedoras e professoras da obra do Ogden nesse momento. E também eu devo dizer, né, que muito do que eu vou falar a respeito do Ogden vem de conversas minhas com a Elizabeth, minha mulher, o Alberto, meu filho, que, por sinal, né, muitas das coisas que eu vou dizer são parte de um livro que ele está desenvolvendo até como parte de um programa de pós-doutorado com Luiz Cláudio Figueiredo, né, uma das pessoas que eu mais admiro como pensador da psicanálise, e é um livro sobre a metapsicologia do Ogden. Então, muitas das coisas que eu vou dizer vão ser parte desse livro e de conversas com outras pessoas. Mas eu queria destacar, e não estou fazendo isso apenas de um ponto de vista formal e do ponto de vista de praticar uma gentileza, a importância de ter essas pessoas, esse grupo aqui reunido. De um lado, a diretoria regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, com a Gláucia, e com a Cibele e com a Elza. E eu queria destacar a importância do trabalho que essas pessoas têm feito no sentido de trazer o interior para a capital e a capital para o interior. É um trabalho de extrema importância, é um trabalho difícil, um trabalho que leva tempo para ocorrer. Queria também mencionar a Jurenice, que foi precursora também desse trabalho, da diretoria regional. Depois, eu queria destacar a livraria do psicanalista, o Guilherme. A livraria do psicanalista, embora esteja no interior, né, eu tenho a impressão de que é a livraria que mais vende livros de psicanálise no Brasil, junto com a Escuta, mas é uma livraria que tem uma tradição hoje de muitos anos de venda de livros de psicanálise, não apenas, mas também, e que tem uma parte importante através do Instituto na divulgação do pensamento psicanalítico. Eu queria também destacar a Escuta, a editora Escuta, né, que hoje tem muitos anos, começou com uma parceria entre o Manuel e a Maria Cristina Rios Magalhães, que eu quero mencionar aqui como uma das pessoas a quem eu devo agradecimento, junto com a Araide Sanches, né, que não só são amigas de 40 anos, mas têm ajudado com o Selo Cultura e com muitos outros. E eu queria também agradecer a Tânia Zalkberg, tradutora excepcional de muitos dos livros que a Cultura lançou. Queria dizer que o Guilherme, além de ser meu amigo e de eu gostar muito dele, é uma pessoa de quem eu venho acompanhando a evolução intelectual e o trabalho, e sei que ele está em vias de produzir um livro também nessa área de pensamento do Thomas Ogden, né? E porque eu tenho admiração não apenas como amigo, mas como pensador da psicanálise. E a Marina Ribeiro, ao Lipsi, né? E eu quero destacar a importância dessa conexão entre a PUC e a USP, a Elisa Ulloa Sintra, também, o Nelson Coelho, Luiz Cláudio, e destacar o quanto que é importante esse tipo de interação entre instituições, né, que tem vindo progressivamente
para influenciar também as sociedades de psicanálise, né? E eu não tenho a menor dúvida que um dos grupos pensantes da psicanálise hoje é esse grupo da PUC, USP, que fazem um trabalho diferente daquele que é feito nas instituições psicanalíticas, na sociedade, mas que eu considero de grande importância, não apenas nacional, mas internacional. É dos grupos que eu mais admiro. Os livros do Luiz Cláudio são absolutamente centrais, junto com outros, evidentemente, na constituição de um pensamento psicanalítico brasileiro. O livro sobre Melanie Klein, da Elisa e do Luiz Cláudio Figueiredo, eu reputo como das melhores obras introdutórias do pensamento de Melanie Klein. E eu também queria dizer que é verdade, eu sou kleiniano, mas eu prefiro me apresentar como um analista, sobretudo analista de inspiração kleiniana. De inspiração kleiniana, não kleiniano, porque eu acho que hoje Melanie Klein se integra num conjunto do pensamento psicanalítico mundial. Agora vou falar um pouquinho sobre o Ogden. Com a publicação de Recuperando a Vida Não Vivida, que ora publicamos, nos encontramos num sexto momento do pensamento do Ogden. Eu falo em sexto momento, isso já é parte do trabalho, da pesquisa e do livro do Alberto nesse projeto de pós-doutorado, onde ele mostra que o Ogden, embora isso possa não parecer à primeira vista, ele segue uma determinada direção, uma determinada sequência, onde são definidos temas de interesse, começando com seu interesse pela identificação projetiva, passando para a questão da posição autista contígua, posteriormente, né, indo para um período onde ele faz uma série de pesquisas sobre a intersubjetividade, respondendo tanto a uma, digamos assim, a uma criação de toda uma área na psicanálise, mas também contribuindo muito para com isso, passa depois para um interesse específico sobre Reverie, né? Novamente, interação, né, com todo um grupo. E eu acho curioso dizer isso. Pode parecer no momento autopromoção, mas eu diria que é importante destacar o que eu vou mencionar agora, porque é parte de um conjunto de pensamento. O Ogden dedica a edição francesa desse livro a mim, a Elizabeth, ao Nino Ferro e ao Tivitarese. E eu acho que não somos apenas um grupo de amigos pessoais do Ogden, eu acho que é um tipo de pensamento que está se desenvolvendo dentro do contexto do pensamento mundial, no qual cada um tem a sua singularidade. Eu não diria que eu concordo com tudo que o Ogden diz, com tudo que o Tivitarese diz, com tudo que o Nino Ferro diz, e eles também não concordam com tudo que eu digo, né? Mas é parte de um grupo que está costurando um certo tipo de pensamento. Então, esse livro é parte desse sexto momento. E o seu livro mais recente, que nós também pretendemos lançar na Culture, com o apoio da Maria Cristina Rios Magalhães, que se chama Voltando-se à Vida na Sala de Análise. No ensaio sobre Leonardo da Vinci, Freud inaugura um novo projeto, uma nova atitude para a psicanálise. Ele deixa de ser apenas uma terapêutica e passa a ser um instrumento que investiga uma pessoa como um todo e toda a sua vida. Isso é importante, é um passo importante da psicanálise. Isso dá seguimento a uma outra preocupação winnicottiana sobre a natureza da experiência, a natureza da vida, a natureza da apropriação do ser, né? Como um processo de constituição do humano. E eu diria que no Brasil também nós temos Leopoldo Fulgêncio, que fez uma excelente conferência na Sociedade Brasileira de Psicanálise sobre
A Natureza da Experiência Humana, que deve ser publicada e está gravada, acho que na apresentação do grupo do João Augusto. Mas agora, apresentando um conjunto de artigos que se referem à vida, à qualidade do vivido, à natureza da vida, que precisa ser apropriada pelo sujeito para se diferenciar do simples existir. De novo, Winnicott misturado com Bion e Klein. Tudo é novo e familiar em Ogden, nos diz Civitarese. Esse é um dom de sua escrita, ser novo e familiar, e nos atrai, mas pode nos confundir, caso tomemos literalmente o que está lá. Ogden fala do familiar, do novo, sentado sobre uma forte formação acadêmica, literária, científica e psicanalítica. Seus livros parecem fáceis, e o são à primeira vista, mas exigem uma profunda reflexão. Ogden é fácil de compreender superficialmente. Esse é o perigo do seu estilo, e difícil de assimilar na sua profundidade. Em parte, sua obra, presente nesse livro, nessa obra, ele frequentemente usa a ideia de sonhar para se referir ao pensar humano e atividade analítica. Sonhar a sessão. O sonhar aqui é tanto um modelo de pensamento, um modo, por assim dizer, quanto um método de abordagem clínica. O que ele quer dizer com isto? Diria que é deixar a mente num estado no qual as temporalidades aparecem simultaneamente como no adormecer, e as experiências são vividas e pensadas sob várias perspectivas que se sobrepõem, espacialmente, temporalmente. Essa maneira de pensar não é rotineira. Ele também diz que teorias são importantes quando proporcionam novas metáforas para a verdade das experiências humanas. Aqui ele destaca uma coisa que eu sempre destaco em todas as minhas aulas, seminários no Instituto de Psicanálise, que teorias psicanalíticas são modelos. Modelos. Elas não existem concretamente. Né? Elas explicam determinadas coisas em determinados contextos, com determinada amplitude e com determinados limites, mas são modelos. Claro, essa é uma afirmação de peso epistemológico. Elas nos ajudam a pensar e elas não são catálogos de causas ou patologias. Klein, naturalmente, tratou como central a questão da qualidade de vida dos pacientes. Bion usa o tempo todo o termo experiência emocional como central para que o significado emerja. Por sinal, Elizabeth minha esposa, está dando uma aula inaugural hoje sobre a experiência emocional, sobre o conceito de experiência emocional, que é um trabalho que eu acho que ela disponibilizará para vocês, é um trabalho escrito. Eu acho importante mencionar o que é esse contexto de experiência, esse cotejamento, experiência e significado. Eu lembro, né, do Winnicott falando do brincar como experiência e contrastando o brincar como experiência ao brincar como significado. Né? Na verdade, aqui, né, nessa diferenciação entre brincar como experiência e brincar como significado, estão envolvidas duas noções do inconsciente, o reprimido e uma forma complexa, ligada à natureza da experiência, que junta narrativa, pensamento verbal e não verbal, e a busca pelo ser, ser com letras maiúsculas, pela apropriação experiencial do que é estar no mundo, através de uma expansão do mundo emocional e do que é compreendido como base da identidade. São dois modelos diferentes. No artigo inicial sobre as 3 formas do pensamento mágico, onírico e transformador, que são 3 formas de trabalho psíquico para dar conta de como nós usamos nossa experiência psíquica vivida. O pensamento mágico é onipotente, não vou entrar, evidentemente, nos detalhes e deixo isso para a leitura do livro. Pensamento onírico,
que enfatiza, sobretudo, a simultaneidade de sentidos, de temporalidades e a inexistência da contradição. O pensamento transformador, uma forma de pensamento onírico que envolve a transformação radical e ordena a experiência emocional pessoal. No pensamento transformador, que agora estou citando Ogden, criam-se novas maneiras de ordenar a experiência. Ordenar a experiência. O conjunto daquilo que nós vivemos, né, é ordenado, é hierarquizado, é, às vezes, confrontado, às vezes produzindo uma simbiose, né? E essa ordenação são gerados os significados, e mais do que gerar significados, são gerados novas formas de sentimento, novas formas de relação de objeto e novas qualidades de vitalidade emocional e corporal. Eu quero mencionar agora, né, uma outra característica, apresentando ainda esse livro, do pensamento dele, quando ele se refere à psicanálise ontológica, ou o que você quer ser quando crescer, né? Que foi o artigo inicial dele a esse respeito. Ogden destaca duas tradições do projeto clínico que correram pela história da psicanálise. O primeiro desses projetos aposta na interpretação, na tomada de consciência, como principal propulsor da transformação psíquica. Isso configuraria uma tradição epistemológica em psicanálise, fundada no conhecimento de si mesmo. O segundo projeto clínico estaria pautado não no saber e no compreender, mas no vivenciar, no experienciar. Seria uma psicanálise ontológica, por vislumbrar novos modos de ser e estar como motores da transformação. Ser e estar, né? A análise proporcionaria, em seu tempo intersubjetivo, em seu espaço intersubjetivo, um contexto laboratorial no qual a díada, a díada, o corretor aqui introduziu uma imbecilidade no meu texto. A díade, analista analisando, poderiam testar e observar diferentes manifestações de modos de viver e de ser do paciente. Esse tipo de pensamento não é propriamente novo, e ele guarda uma relação muito estreita com o que Jorge Almada chama de insight ostensivo. Insight ostensivo, um conceito muito importante, também num livro publicado por mim, na antiga editora do pessoal do Rio de Janeiro. Uma forma de vivência ostensiva na qual a experiência e aquilo que vai expressando um sentido são associados. O insight ostensivo é a experiência de conhecer o seu inconsciente no momento do sendo, num processo. É curioso notar aqui, e é curioso em termos de evolução do pensamento humano, como as coisas são novas e não novas ao mesmo tempo. São retomadas, reordenadas, reconfiguradas, mas dando sequência a um conjunto de reflexões. É curioso notar que a coincidência com o conceito de conhecimento por descrição, por Bertrand Russell, em contraste com conhecimento por familiaridade, isso é introduzido pelo Bertrand Russell, é uma outra forma de falar em pensamento ontológico e pensamento epistemológico. O conhecimento por familiaridade, que é a raiz do conhecimento ontológico, e o conhecimento por descrição, que é a raiz do conhecimento epistemológico. É uma apropriação da realidade através da criação de exemplos, de exemplificações, né, que configuram modelos de causalidade. Conhecimento do segundo tipo, por familiaridade, supõe uma experiência pessoal com a constituição do próprio objeto. Vai além do cognitivo, mas não se opõe ao cognitivo. Nesse caso, o insight é baseado no que se sente e vive. O objeto é definido ostensivamente, para utilizar as palavras de Almada.
e enfatizar a importância desse tipo de insight que produz a mudança psíquica. É uma associação instantânea, coetânea, né, de uma percepção de causalidade junto com uma experiência vivida que constitui o que Russell chama de pensamento por familiaridade, que vai dar no pensamento ontológico, né, porque está associado à apropriação do ser. Né? Eu acho que eu termino aqui, porque eu queria basicamente dar um gostinho para vocês do que vocês vão encontrar nesses 2 livros, né? E que é extremamente importante. Falando dos 2 livros, eu esqueci de mencionar a presença da Zagodoni também nesse conjunto de pessoas que se uniram para constituir, eu diria, o que é o pensamento psicanalítico vigente no Brasil. Eu não acredito que exista uma psicanálise brasileira, eu acredito que exista um estilo de psicanálise praticada no Brasil e interesse, evidentemente, dos psicanalistas brasileiros, que se constitui em coisas muito específicas, mas, ao mesmo tempo, está se criando uma tradição de pensamento psicanalítico, onde a Zagodoni, a Blücher, a Imago, anteriormente, e a escuta, né, são parte desse projeto, assim como o LIPSI, diretoria regional, etc. E tal. Eu termino por aqui, né, dizendo que me emociona e me satisfaz muito estar com vocês, e eu queria agradecer a todos por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Elias. Acho que eu posso agradecer por todo mundo, pela sua fala. E deixa eu ver aqui se o seu microfone... Cadê? Tá, eu vou desligar, se você quiser, você liga de novo, tá? Tá. Obrigado, Elias. Obrigado, pessoal, a todos, né, os que falaram hoje. Foi um prazer muito grande escutar. E eu queria saber se vocês gostariam de fazer perguntas para os apresentadores. Levantem a mão, por favor, se vocês tiverem vontade de fazer alguma pergunta, para que eu possa abrir o microfone de vocês ou fazer algum comentário. Não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário, né? A Lídia levantou a mão. Antes, eu vou pedir para quem for falar, não só a Lídia, não estou falando para a Lídia, tá? Quem for falar, pedir sempre para ser breve, porque a gente tem pouco tempo, tá bom? Nos comentários. Lídia, eu vou liberar aqui seu microfone. Só um segundinho. Eu pedi aí para você. Mandei uma mensagem. Pode falar. Eu quero agradecer a todos os representantes de cada instituição aqui e do tanto que a fala de cada um me mobilizou a pensar. E eu queria fazer uma pergunta para o Elias, mas pode ser para os demais componentes da sessão aqui. Se é possível entender Ogden sem entender Bion? Porque... E aí eu vou recuando, sem entender Klein, sem entender Freud. Né? Quando Elias fala que ele não se considera um kleiniano, mas um inspirador, né, kleiniano, um pensador, né? Eu tive o prazer de ser sua aluna lá no Instituto, Durval Marcondes, e eu vejo essa seriedade de você tratar os conceitos, a clínica, com uma precisão metodológica e conceitual. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu vou agora liberar. Eu tentando responder. Claro que não é possível
entender ordem sem inserir toda uma tradição, né, psicanalítica que começa com Freud, passa por Melanie Klein, por Winnicott, por Bion e hoje também por um diálogo com o Civitarese e com outras pessoas. Mas eu acrescentaria também toda a tradição literária, né, que faz parte também da formação do Ogden e que está presente nos artigos dele sobre o Borges, o Kafka, né? E eu diria também, preste atenção na obra de ficção do Ogden, que também é bastante interessante, é de outra natureza, mas eu incluiria nesse conjunto de tradições, né, as tradições literárias também. É isso. Obrigado, Elias. Eu vou abrir o microfone agora do Alberto. Oi, estão me escutando? Estão, né? Bom, eu queria só primeiro agradecer todo mundo. Várias vezes me lembraram de mim, queria agradecer. Também conhecer pessoas que eu não conhecia. Foi muito prazeroso ver esses 2 livros sendo lançados. Com relação, só queria fazer... Sim, eu estou começando um pós-doc agora de análise da obra do Ogden como um todo, muito impulsionado também pelos livros do Ogden que eu trouxe para o Brasil, né, em conjunto com meu pai, em conjunto com a Escuta, o trabalho que a gente produziu em direção ao Porquê Ogden, maravilhoso, que a Marina fez. Com relação à pergunta da Lídia, se é possível entender Ogden, eu quero fazer uma pequena emenda com a resposta que meu pai deu. Pelo seguinte, o Ogden insiste muito que todo analista precisa redescobrir e reinventar a psicanálise por si mesmo. Então, ao ler o Ogden, a gente não está apenas lendo o Ogden, a gente está lendo o modo através do qual ele reativa a tradição psicanalítica. Então, o Winnicott, ou o Bion, ou o Freud, que vocês precisam para entender o Ogden, surge, emerge na obra do Ogden, sobretudo nos fartos ensaios do Ogden, de análise crítica de textos cruciais para ele. Ele escreve, agora não vou lembrar onde exatamente, mas ele faz uma listinha em algum momento dos textos que para ele foram fundamentais. E todos esses textos são examinados por ele através da obra. Então, sim e não. O Ogden reinventa a psicanálise e eu acho que isso faz dele um autor tão interessante. A gente está, através dele, entrando em contato com a psicanálise contemporânea, sendo reescrita e reinventada. Mas, sobretudo, queria agradecer a todos vocês. E aí, agora eu vou ativar meu mudo antes que o Guilherme ative para mim. Obrigado, Alberto, pelo comentário. Valeu. Eu vou passar agora para Thaís Nicolette. Deixa eu liberar aqui ela. Thaís, vai chegar um pedidinho aí para você liberar o seu microfone. Ups. Veja se foi. Foi. Foi? Funcionou? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui no meu está travando um pouquinho, mas continue falando, por favor. Tá, eu vou fazer uma pergunta rápida. Aproveitando o que a Marina falou na apresentação dela, eu gostaria de saber dos palestrantes, de cada um, como ou que tipo de experiência emocional eles têm lendo o Ogden. É só isso. Obrigada. Boa. Quem gostaria de... Eu vou liberar os microfones. Você fez a pergunta para a Marina e o Elias, né? Pelo que eu entendi? Sim. Então, eu vou liberar o microfone dos dois e aí eles decidem quem que vai responder. Ou se ambos. Eu sugiro que a Marina comece. Tá. Então vai, Marina. Me ouvindo? Tá me ouvindo?
Sim, estamos. Bom, Thais, obrigada pela pergunta, mas acho que está tudo no livro, né? Que eu acho que é justamente, vamos dizer, a experiência que cada um dos autores teve na leitura dos textos do Ogden, que foi uma experiência transformadora, pegando até um pouco o que o Elias acabou de falar da psicanálise ontológica e epistemológica, eu acho que o Ogden é um autor que consegue fazer o que eu chamo, num texto que eu estou até escrevendo agora, que se chamam de vértices oscilantes, né, entre uma psicanálise ontológica e uma psicanálise epistemológica, ou seja, uma experiência de ser, né, que leva a conhecer, né, um pouco o que Elias falou do Jorge Almada aqui, do insight ostensivo, né, é nessa própria experiência de ser, né, que é o O do Bion, as transformações em O, né, que levam a K. Né? Então, e que aí é possível um texto, né? É possível a escrita de um texto, que é um texto que ocorre a partir de uma experiência emocional que é transformadora. Né? Eu acredito que todos os textos que estão aqui no livro, né, eles são, vamos dizer, um testemunho, né, dessa experiência. Então, realmente são textos que foram escritos por nós que fomos atravessados, né, que fomos habitados pelos textos do Ogden. Então, brevemente é isso. Obrigada, viu? Talvez até a Elisa queira falar, porque ela fez vários comentários aqui no chat, Guilherme, depois você vê. Bem, passando para mim, eu enfatizo a convite à Elisa também falar a respeito disso, né? Pelo que ela tem contribuído para a psicanálise. Resumindo a minha resposta, assim, primeiro é difícil dizer o que é a experiência emocional. Aqueles que quiserem ler o texto da Elizabeth, eu sugiro que mergulhem nele para refletir sobre a natureza da experiência emocional. Mas eu iria na linha do adendo do Alberto. A experiência é de redescobrir a psicanálise que está sendo redescoberta pela leitura que o Ogden faz de um conjunto de autores, Winnicott, Klein, Bion, Seals, Susan Isaacs, Klein. É essa experiência de, puxa, né? Como a psicanálise pode ser lida, pode ser vivida, pode ser construída a partir de várias perspectivas e a partir de várias leituras. Né? Eu vou apresentar em outubro, né, uma leitura da Melanie Klein feita a partir da Júlia Kristeva, tanto para uma sociedade de Recife quanto para a sociedade de São Paulo, que também vai estar presente nessa conversa, né, que é uma outra leitura, é dentro dessa linha do Ogden, de vamos rever os modos de ler, nos apropriando do pensamento desses autores para construir um determinado modelo a partir do qual a gente pode considerar a nova experiência. E eu queria mencionar também um livro da Marina, da Gina Tamburini, do Luiz Cláudio Figueiredo, que são as aulas deles sobre O. Né? É um dos livros mais interessantes que eu li sobre Bion e que está sendo traduzido para o inglês, deve ser publicado em inglês, foi objeto de várias conversas minhas com Howard Levine, né? E eu acho que é um livro interessantíssimo também para ser incluído nesse conjunto de reflexão. Mas eu sugiro vivamente que a Elisa fale. O Elias, antes de passar para a Elisa, eu vou dar um pitaco. Deixa eu só... Você falou, na verdade, eu estou fazendo um eco ao que você falou, tá? Eu acho que o Ogden sugere que quando a gente lê um livro dele, a gente escuta uma voz nossa que não existia antes. Porque a gente não lê o livro dele, a gente destrói o livro dele a partir daquilo que a gente é e constrói um significado que não existia antes. Ele insiste muito na obra dele de que na sessão não necessariamente a gente descobre o recalcado, mas a gente cria uma nova versão do recalcado. Eu achei muito interessante a pergunta da colega, e eu acho que
a experiência emocional quando a gente se permite a seguir a sugestão do Ogden, o que nem sempre é fácil, porque a gente tem que nos colocar como leitores autorais, é a de criatividade, é a de se sentir vivo a partir da criação de algo único, que ele vai chamar de um terceiro, vamos dizer assim, a partir da leitura dele. Então, foi só um complemento à fala do Elias, mas eu vou, então, a pedido de todos, e eu reforço o pedido também. Será um prazer escutar a Elisa. Já vou liberar aqui o microfone dela. Veja aí, Elisa, se for. Bom dia. Além de você me liberar, eu tenho que liberar aqui no meu, senão vocês estão me escutando? Uhum. Eu queria falar que a leitura do Ogden é realmente uma experiência emocional incrível, né? Eu sempre lembro das primeiras palavras do Sujeitos da Psicanálise. Agora é tarde. Você começou a ler esse livro e você passou por uma transformação decisiva. Quer dizer, você nunca mais será o mesmo, porque ao ler este texto, você criou comigo, autor, uma intersubjetividade que vai te modificar e vai me modificar, né? Então, o texto que está no livro Por que Ogden é um texto que eu escrevi com o Janderson, né? Todos deveriam conhecer o Janderson, né? Um rapaz jovem que foi orientando da Marina, acho que do doutorado. Eu estava na banca de mestrado dele, né? Janderson, deixa eu ler aqui, Faria Silvestre Ramos. Eu estou aqui com o doutorado dele, Dimensões da Experiência Estética, dos Fundamentos da Constituição Psíquica aos posteriores encontros transformativos. Então, ele faz uma ligação entre todos esses autores que o Elias mencionou, né? Tivitarésio, Antonino Ferro, o Christopher Bolas, que não foi mencionado, né? Nós estamos querendo criar um Porquê Bolas, que eu vou construir com o Janderson e com o Luiz Cláudio. O importante é a gente ter essa liberdade de ler os clássicos, desde Freud até os dias de hoje, transcendendo os autores, né? Quer dizer, criando novas leituras com uma certa liberdade, né? O texto que eu criei por o livro Por que Ogden justamente é a possibilidade de ler Klein para transcender Klein. É isso que todos os autores contemporâneos têm feito, né? Então, agora nós vamos precisar criar um livro para reunir todas as falas de vocês aqui no dia de hoje. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Elisa. Eu só queria, antes de chamar a Gina, que está com a mão erguida, dizer que eu concordo com a sua fala em geral e também queria deixar uma palavrinha sobre o Janderson, que eu também gosto muito dele, acho uma pessoa incrível e considero ele um amigo também, um parceiro de trabalho, e faço minhas as palavras da Elisa sobre o Janderson. Agora eu vou liberar o microfone da Gina. Vai lá, Gina. Oi? Vou pedir de novo. Acho que vai chegar alguma mensagem para você liberar aí. Pronto. Foi. Eu vou ser muito breve. Eu fiquei super emocionada de escutar a Elisa, porque é muito interessante. Eu começo o meu artigo sobre Por que Ogden, o meu capítulo é exatamente com essa fala, Elisa. Tarde demais para voltar atrás, é uma fala do Ogden. E é exatamente assim
que eu me sinto em vários momentos, mas Ogden é um autor que me toma muito por esse tarde demais, né? Lembrei até quando eu comecei a minha formação, uma professora da minha formação no Instituto SEDES, né, a Cristina, ela disse assim, quando você é mordida pelo bichinho da psicanálise, nunca mais você volta atrás. E quando eu li o Ogden, li isso, e já mergulhada em algumas questões dele, né, algumas falas dele, é isso, né? É isso que me apaixona nesse autor, que me emociona muito cada vez que eu leio, enfim. E essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda é muito pontual, eu fiquei muito curiosa, Elias, não consigo esperar para receber meu livro, que ainda não chegou, do Ogden. Então, sei lá, é uma pergunta até... É que algumas pessoas, né, como a gente conhece a obra do Ogden, e o intersubjetivo é muito importante, é central, e você coloca isso na sua fala, né? Algumas pessoas, eu tenho escutado isso algumas vezes e ainda não entendi, enfim, eu preciso pensar sobre isso, eu estou pensando, mas em algum momento aqui você fala do intersubjetivo, e me parece que isso está, lá você fala justamente da obra de algo que parece que está na obra essa obra do Ogden. E aí a pergunta é, o Ogden está fazendo alguma incursão entre, sabe, ou mesmo uma mudança de privilegiar mais o intersubjetivo do que o intersubjetivo do que o intrasubjetivo, né? Porque eu tenho escutado algumas falas, né, sobre isso, e eu não sei. Enfim, é a pergunta que eu tenho. Porque é muito central isso, né? Obrigada. Elias? Antes de responder, de comentar o que a Gina disse, eu queria aproveitar a presença do Leopoldo Fulgêncio e da Sandra Paraíso, que é diretora científica da Sociedade Recife, tanto para sugerir que todos leiam o artigo do Leopoldo sobre a natureza da experiência em Winnicott, né, que, como eu já disse, foi apresentado na Sociedade no grupo do João Augusto Freire, e que me parece importante. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu acho que nós estamos nos constituindo de um grupo que, ao mesmo tempo, estamos apresentando, introduzindo um livro, mas é um grupo de reflexão também, que junta um conjunto de pensadores, um conjunto de conceitos, um conjunto de livros. E eu estou sugerindo que uma reflexão sobre a natureza da experiência, da forma como é trazida pelo Leopoldo, seja parte das nossas leituras. Sandra Paraíso, ela me fez um convite através do WhatsApp pessoal, mas que eu sugiro para ela aqui, depois eu vou responder para você pessoalmente, né? Mas eu sugiro que esse convite sobre a Sociedade de Recife possa aproveitar dessa nossa reflexão, que ela seja dirigida também a Marina, a Elisa, eventualmente ao Luiz Cláudio, né? Quem sabe a gente é capaz de organizar alguma coisa nessa linha, que poderia ser eventualmente mais rica. E queria agradecer também a presença da Sandra Paraíso, de Recife, nessa nossa reunião. Quanto à resposta, eu diria, sabe, Gina, a relação do intersubjetivo com o intersubjetivo mereceria, no mínimo, toda uma tarde para nós discutirmos, né? Seria irresponsável da minha parte tentar responder isso com 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 frases. O Alberto poderia contribuir, já que isso é parte do estudo dele, mas eu acho que, só resumindo, eu acho que o intersubjetivo no Ogden é aquilo que se manifesta através do intersubjetivo, e o intersubjetivo reporta ao intersubjetivo também. Mas eu acho que seria irresponsável tentar resumir isso em 2 frases. É um grande problema, não do Ogden, da psicanálise, né? É um tema da psicanálise. Então, fico por aqui. Obrigado, Gina. Obrigado, Elias. Vou chamar a Jurenice, que ela
está com a mão levantada. Jurenice. Pronto. Olá, pessoal. Bom, eu acho que essa fala do Elias, né, sobre a importância da natureza, da experiência emocional, fantástico, porque eu acho que isso é a base, né, de todo o nosso desenvolvimento, as teorias como modelos que vão nos ajudar a pensar sobre o método que o Elias falou, né, sobre todo o nosso método, propiciando o sonhar, né, o sonhar e o criar diante da experiência emocional. Eu penso que isso é algo que ficou bem evidente aqui nessa rica manhã. Adorei estar com vocês, a apresentação dos autores, dos colegas, da Elza, da Gláucia, da Cibele, do Gui, e eu gostaria, depois dessa introdução, né, que eu estava fazendo gancho com o que o Elias falou da natureza, da experiência emocional, falar do prazer que é termos um instituto de psicanálise em Bauru, que leva o conhecimento a vários lugares do Brasil, assim como a diretoria regional, né, que também leva a psicanálise a várias instâncias também, né, além de regiões. Eu acho essa possibilidade de interação é muito brilhante. E também quero parabenizar as duas regionais que passam a grupo de estudos, a regional de Marília e de Uberaba, que agora se tornaram um grupo de estudos. Muito sucesso e muito desenvolvimento para essas duas regionais e regiões também, né? Que há anos desenvolvem um belo trabalho. Enfim, para finalizar, eu só quero completar dizendo que foi riquíssima essa nossa reunião, esse nosso encontro. Eu gostei muito de conhecer pessoas que eu não conhecia e parabenizar os autores dos livros. Ju, querida, muito obrigado pela sua fala e também pela parte que me toca, a mim e a Elza, né, sobre a questão de Bauru, e o quão importante você tem sido nesse processo de divulgação e expansão da psicanálise para o interior e para fora, né, dos grandes centros. Obrigadão, viu? E eu queria passar... Você fez uma pergunta para alguém? Me desculpe se eu perdi, acho que não, né? Foi só o comentário, né, Ju? Não, eu só enfatizei a fala da importância da experiência emocional na leitura, né? Para a gente poder sonhar e, consequentemente, criarmos, né? Diante da experiência emocional. Isso. Obrigadão, Ju. Eu vou liberar o microfone do Leopoldo Fulgêncio, e aí fica à vontade, Leopoldo. Deve chegar um recadinho para você. Abriu? Abriu. Olá. Foi. Bom, em primeiro lugar, assim, bom dia. Nessa manhã de sábado, leve, com sol, assim, de fato, um acontecimento feliz poder estar numa discussão de alto nível e poder entrar nisso que eu acho que Elias está se referindo como um certo grupo de gente que está pensando a psicanálise, pensando o desenvolvimento da clínica. E tem muitos comentários que a gente foi vendo e seguindo aqui, que é como que Ogden contribui para a psicanálise enquanto instituição, ou a psicanálise enquanto a teoria psicanalítica. E eu queria chamar a atenção para um aspecto, um pequeno adendo a essa contribuição do Ogden, que foi talvez a primeira frase que me tocou profundamente quando eu comecei a ler um pouco Ogden, ele dizendo: eu não sei bem dizer o que é psicanálise, mas eu sei que ela me tornou um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, né? Eu não sei dizer até talvez se ela seja ciência, mas ela torna as pessoas melhores.
e esse torna as pessoas... Leopoldo, me desculpe te interromper um segundinho, está ficando baixo para a gente está perdendo um pouquinho da sua fala. Deixa eu tentar falar mais próximo ou mais alto. Melhorou. Tentar falar mais próximo. Então, obrigado. Eu não sei quando estava muito baixo, mas era, primeiro, o reconhecimento dessa manhã de sábado ensolarada, que é também uma manhã de sábado ensolarada para o pensamento e para encontrar pessoas que a gente tem alegria e estímulo para pensar, né? Então, isso eu acho que é um elemento, um dos mais importantes quando a gente se encontra para desenvolver o pensamento e para desenvolver o que a gente faz na vida, a nossa prática e o que a gente é. E eu apontei um aspecto da obra de Ogden, ou do que Ogden faz. Tem muitos comentários e muitos estudos sobre o que é a instituição teórica, conceitual, psicanalítica. E é um estudo profundo, rigoroso, detalhado, né? Ogden colocou a sua obsessividade em função do conhecimento, assim, né? Eu me sinto... puxa, deixa eu me espelhar em Ogden para também usar a minha obsessividade nessa mesma direção. Mas o ponto que eu queria fazer de adendo é que uma grande contribuição, seguindo um pouco o que Elias e Alberto falaram, é que uma grande contribuição de Ogden talvez não seja tanto a teoria e a maneira como a gente teoriza, mas seja o enriquecimento que ele faz e o fortalecimento que ele faz para que sejamos nós mesmos como psicanalistas, né? Então, há um desenvolvimento pessoal, e é muito interessante porque não é um desenvolvimento só advindo da psicanálise ou das teorias psicanalíticas, né? Ele vai fazendo um cruzamento de literatura, de psicanálise, de história da psicanálise, né? E a gente vai vendo uma construção que vai nos tornando, né, digamos, melhores, não só como pessoas, mas como pessoas que podem cuidar de pessoas, né? Eu acho que esse, talvez, mais do que saber os conceitos, e que eu vou fazer uma analogia assim, estudar Ogden é como estudar os conceitos, como um músico que estuda técnica. Mas quando a gente vai tocar, quando o músico vai tocar, aquilo desaparece dentro da gente. E eu acho que essa é a grande, talvez, dos autores clássicos, né? Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, esses e os literatos clássicos, né? E talvez até a nossa própria análise contribuam para fazer isso, para que a gente esteja à vontade dentro de um conhecimento muito rigoroso, né? Para cuidar de alguém, né? Então esse eu acho que é um aspecto que fica muito evidente na obra de Ogden e seria um aspecto interessante também para a gente continuar conversando, né? Então era só esse apontamento pequeno que eu queria fazer, né? E agradecer os convites e as referências para participar desse grupo, né? Para poder dialogar, para usar aquilo que a gente tem produzido para contribuir nessa direção, né? Então, bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Leopoldo. A gente vai pegar, então, agora a fala da Idete e depois a gente vai encerrar, tá bom? Acho que já liberei o microfone da Idete, está com você. Obrigado, Leopoldo, e passamos para a Idete. Me ouvem? Ouvimos. Sim. Então, bom, eu quero agradecer muito poder estar aqui hoje, ouvir a todos, foi realmente uma manhã muito especial, e dizer que estou muito feliz também por poder acrescentar o livro, porque Ogden, um testemunho de convivência com o Dr. Ogden, né, através do qual eu consigo botar em palavras algo que acho que todos sabem, não é novidade para ninguém, mas é bom poder fazer esse registro e falar da coerência, né, do Ogden pensador, escritor, psicanalista, supervisor, e que fica muito claro assim, na supervisão de anos que eu faço com ele. Há um momento na minha narrativa em que eu peço para ele conversar em cima de um caso clínico, falar sobre teoria,
Então, que eu acho que é um momento de muito encantamento que surge, e agradecer a todos. Muito obrigado, Idete. Bom, gente, eu acho que também pelo horário, né? Que já estamos chegando aí perto do meio-dia, e até agradecemos tanta gente ficando até o final, apesar de termos passado do horário, mas é porque estava tão rica e tão profícua e interessante a discussão que a gente foi indo, certo? Então, eu queria, em nome de todos presentes, dos participantes, organizadores, agradecer mais uma vez a presença de todos e que a gente continue aí as trocas futuras. Tá bom? Então, falamos um oi geral, vou pôr aqui na galeria para todo mundo dar um tchauzinho. E um bom sábado a todos. Obrigado.